Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. E pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Newcastle. Ponto importante para a gente trocar uma ideia sobre o Newcastle, sobre a Premier League de maneira geral e sobre esse momento, tá? Eu acho que passa muito por uma mudança de perfil do Newcastle em relação a contratações que a gente esperava dessa equipe, tá? Então, toda vez que a gente imaginou o Newcastle chegando à Premier League já com esse investimento, a gente imaginou que viessem só grandes jogadores já com grande nome no cenário mundial, e não foi bem isso que aconteceu. O que passou a acontecer muitas vezes foi trazer jogadores jovens e, a partir desses jogadores jovens, construir a equipe, de acordo com as características, obviamente, que o técnico pedia. Um dos primeiros grandes jogadores que vieram nesse sentido foi justamente o Bruno Guimarães, por isso o destaque aí na tela para ele nesse começo de vídeo, justamente porque o Bruno Guimarães fez isso no começo. Foi uma primeira aposta de um jogador jovem e que veio para o Newcastle justamente nesse sentido. Para a gente ter uma ideia, né, pegando as duas janelas de transferências dessa temporada, né, o Newcastle trouxe o Isaac, da Real Sociedad, 22 anos, Anthony Gordon, do Everton, 21 anos, pegando as contratações mais caras, tá? O Botman, do Lille, por também 22 anos. O Target, que era da Aston Villa, aí já um pouco mais velho, mas mesmo assim ainda novo, 26. E o Nick Pope, com 30. Então, assim, como que foi o plano de se estabelecer como uma grande equipe? Formular a equipe a partir de jogadores jovens, e esses jogadores jovens justamente chegaram à equipe do Newcastle nessa organização que foi feita visando médio e longo prazo. Então é uma equipe hoje que disputa uma vaga e vai muito bem até agora na Champions League do ano que vem. Tem uma vantagem de calendário por não disputar a competição europeia esse ano, mas mesmo assim você acaba observando justamente este comportamento de trazer jogadores mais jovens, né, e de ter na saída dos jogadores, aí eu vou também pegar a saída dos jogadores aqui para vocês, estou tirando essas informações de saída, de contratação, do Transfer Market, tá? Então, se você pega, por exemplo, a saída dos jogadores, a gente vai ter o goleiro do Bravac, acho, se não me lembro a pronúncia deve ser essa, 33 anos, Frederico Fernandes, pro Elche, 33 anos, Gael Pistouk, 32 anos. Então você pega as principais saídas do clube, que não foram grandes saídas, tá? Não foram saídas que geraram recursos financeiros, muito pelo contrário, mas você vê uma equipe que está organizada para ter jogadores jovens e que não são os grandes destaques das ligas. Então esse é o primeiro ponto que a gente pode observar. São jogadores jovens que estão sendo, que vão crescer dentro da organização do Newcastle. Diferente, por exemplo, de outras estratégias. Como assim, Iago? Há outras estratégias de contratação, por exemplo. Se a gente for pegar por exemplo, o Nottingham Forest e ver as contratações, né? Pegar aqui o transfer market dele, o perfil do clube, ele trouxe, por exemplo, nessa janela de transferências, veio o Navas, já tinha vindo o Anderson, né? Veio o Navas por empréstimo. Você também traz ali, por exemplo, né, o Felipe, que é um zagueiro brasileiro mais velho, 33 anos. Traz o Renan Lodge, aí tudo bem, 24, mas ainda por empréstimo, né? Já mais consolidado na Europa. O Aurier, 30 anos. Você traz, por exemplo, pegar aqui outro jogador aqui que tem a mesma linha. O próprio Scarpa tem 29, já não é um jogador mais tão novo. O Aurier tem 33. Você vai ter também o Wood com 31. Então, assim, você tem grandes jogadores, mas jogadores já mais velhos. Então, há diferentes estratégias de formulação do mercado e o Newcastle parece ter acertado na estratégia, pelo menos nesse primeiro momento. Traz jogadores que são mais novos, traz jogadores que tendem a dar retorno para a equipe a médio e longo prazo, e talvez um desses primeiros jogadores foi justamente o Bruno Guimarães, que fez uma grande temporada e vem fazendo outra grande temporada com a equipe do Newcastle. Então, quando a gente for olhar essa equipe, quando a gente for olhar as outras equipes da Inglaterra,
é necessário a gente entender justamente esse comportamento na formulação da equipe. É uma aposta num perfil, e esse perfil está muito relacionado à estratégia que o clube vai ter ao longo das próximas janelas de transferência. Iago, quem que é o grande nome de contratação, por exemplo, que surgiu esses dias? O Bellingham. O Bellingham surgiu com uma possibilidade de contratação do Newcastle, que entraria na disputa com o City e com o Real Madrid para a contratação desse jogador. E por mais que ele seja uma grande estrela, ele tem 20 anos ainda. Então, de novo, é o perfil. Você vai poder trazer grandes jogadores? Vai. Mas esses grandes jogadores não vão estar necessariamente nos clubes de ponta, né, naquela primeira prateleira da Europa, né, vão estar numa segunda prateleira e são jovens. Esse é o perfil que o Newcastle vai trazer nesse primeiro momento e está organizado para isso. Né? E aí a gente compensa a gente dar uma olhadinha, vou colocar aqui na tela para vocês, compensa a gente dar uma olhada, e aí eu vou dar um zoomzinho, calma, tá, gente? Eu vou fazer isso agora. Compensa a gente dar uma olhada nos perfis dos clubes, né, da Premier League, tá? Então, a gente comparando aqui o Newcastle com o Arsenal, tá? Newcastle sempre em laranja, as equipes que a gente for colocar como concorrentes em azul. Então, percebam, por exemplo, que o Newcastle tem um comportamento já próximo do comportamento do líder, né? Em muitos pontos ali, chutes de dentro da área já está próximo, a conversão de passe para chute é próximo. Você ainda tem uma dificuldade de manter a posse de bola na parte de meio campo e ataque? Ainda tem. Mas é justamente uma equipe que está em desenvolvimento vai apresentar esse tipo de dificuldade. É natural. E é um perfil que na Premier League encaixa muito bem. Então a gente está falando de uma equipe que é muito boa, que é muito organizada e que de fato tende a ir bem. E nesse sentido, se a gente for comparar, por exemplo, com outras equipes, né, fazendo esse comparativo com todo mundo, ainda em laranja o Newcastle, e em azul agora o Manchester City. O City, aí sim, já apresenta um comportamento muito acima dos passos, o que a gente já esperava, né? É uma equipe do Guardiola. Mas perceba, por exemplo, como a conversão de passe para chute do Newcastle já é melhor. Então o Newcastle já consegue encontrar mais chutes a partir dos passes que ele gera, tá? Como o Manchester City gera muito passe, gera também muito chute. E aí a grande diferença está nesses chutes de fora da área, chutes dentro da área já mais próximo e a taxa de conversão de novo próximo. Tá? Então assim, a gente observa uma equipe que ela está muito bem e ela tem, dentre os pontos centrais para você entender o comportamento da Premier League, ela tem de fato um perfil muito próximo com os ponteiros ali, né? E aí pegando, por exemplo, agora a gente vai dar uma olhada de novo, em laranja o Newcastle, em azul agora o United. Se a gente pegar o United, por exemplo, nessa parte de baixo aqui, onde vem essa parte onde vem os passes aqui, o United leva uma vantagem, mas ele perde tanto na conversão de passe para chute, quanto também na realização de chute dentro da área. O que o United vai conseguir levar uma ligeira vantagem é justamente nessa conversão de chute para gol. Ou seja, a gente está olhando para uma equipe que, de fato, já apresenta um comportamento de uma equipe de ponta da Premier. Então, dentro desse perfil que a gente está colocando e que a gente está observando, é, de fato, uma equipe de ponta da Premier League. Tá? E aí a gente vai dar uma olhada mais uma vez aqui a gente vai ver o top 6 ali, né, das grandes equipes da Inglaterra. E aí, de novo, olhando o Tottenham agora, por exemplo, o Tottenham, né, a gente vai ter um Tottenham que tem quase a mesma conversão, mas que perde nessa conversão de passe para chute novamente e que tem muito passe concentrado na defesa, onde o Newcastle já consegue fazer passes mais para o ataque. Ou seja, a gente está olhando para uma equipe que já consegue ter um comportamento, principalmente nos passes, mais interessante do que o próprio Tottenham. Então, de novo, olhando para esses grandes clubes que ficam ali naquele Big Six, né, que a gente falava, né, da Inglaterra, percebam como esses clubes já não conseguem estar ali, né, já não conseguem estar ali com uma folga em relação ao Newcastle. O Newcastle já tem uma disparidade em relação a esses clubes. Tá? E aí, se a gente for olhar, por exemplo, as equipes em crise, né, que seriam o Chelsea, que está na tela, o Chelsea até fica mais passes. Ele consegue ter mais espaço, principalmente no meio e na defesa, não no ataque é muito parecido. Mas, de novo, perde na conversão de passe para chute,
aí sim, perde em chutes dentro e fora da área e também perde na conversão de chutes para gol, né? Ou seja, uma equipe que tem ainda muita dificuldade, no caso do Chelsea, em fazer com que o jogo seja efetivo, mas o Newcastle, por exemplo, com muito menos investimento do que foi feito pelo próprio Chelsea nessa janela, já consegue, tá? E por fim, para a gente fazer a última comparação, vamos comparar com o Liverpool, tá? Vamos comparar com a equipe do Jurgen Klopp, onde está aqui na tela. Consegue de novo menos passes, no caso do Newcastle, o Liverpool tem mais passes, mas novamente pouca conversão para chute, pouco chute do Newcastle, mas aí obviamente é porque esse número de passes é muito mais alto do Liverpool, né? Mas mesmo assim, você acaba tendo uma distância um pouco menor e, é claro, maior conversão de chute para gol. Então, quando a gente olha uma equipe como o caso do Newcastle, a gente olha uma equipe que está muito bem, uma equipe muito bem organizada. E é importante a gente ter claro isso, que essa equipe muito bem organizada faz com que, nesses momentos que a gente está observando aí, essa equipe vá se desenvolver até melhor que muita equipe de ponta que a gente considere, né? É o caso mais ou menos do que está acontecendo com o Arsenal. A organização da equipe do Arsenal é melhor do que a organização da equipe do City, por exemplo, como elenco. Ah, Iago, isso quer dizer que os melhores jogadores estão no elenco do Arsenal? Provavelmente não, individualmente falando não. Mas é necessário observar que a organização do elenco está melhor feita. E a mesma coisa o caso do Newcastle. Se a gente for olhar os outros grandes que vieram ali se organizando, o próprio Tottenham, o United, que briga agora cabeça a cabeça com o Newcastle, ou o Liverpool, ou o Chelsea, percebam o esforço que eles fazem para ter um retorno parecido com o que o Newcastle já tem. E esse talvez seja o grande ponto, entender como essa equipe está se organizando e vai se organizar daqui para frente nessa competição. Tá? E aí, obviamente, agora entrando no desafio europeu, ver se o perfil de investimento vai ser mantido. Ou se eles vão mudar o perfil de investimento para um novo desafio que seria continental, que eu acho que é um desafio importante para o Newcastle. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo sobre o Big 7. E, é claro, peço por favor que você aqui deixe a tua inscrição, tá aqui lembrando você, e também lembre de deixar a tua curtida no vídeo, beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência e carinho com o projeto e valeu!